Gente, boa noite. Meu nome é Gabriela, essa é a Yasmin, esse é o Augusto, essa é a Duda e essa é a Tainá. E a gente vai falar sobre e-commerce, comércio eletrônico e internacional. Para começar o trabalho, eu vou falar rapidamente sobre o que é o comércio eletrônico. Basicamente, e-commerce é toda compra ou venda feita pela internet. Isso inclui desde lojas virtuais, simples, até grandes plataformas, como marketplaces e serviços que funcionam totalmente online. A principal característica do comércio eletrônico é que ele não depende de barreiras físicas, ou seja, um consumidor no Brasil consegue comprar de um fornecedor de outro país, sem precisar instalar presencialmente. É o que chamamos de e-commerce transfronteiriço. Esse modelo cresceu muito nos últimos anos por conta do avanço da tecnologia, do aumento ao acesso à internet e da popularização dos smartphones e da digitalização do mercado global. Isso mudou completamente a relação entre empresas e consumidores, criando um ambiente econômico mais globalizado e trazendo desafios jurídicos importantes, como proteção de dados, responsabilidade das plataformas e regulamentação internacional. Bom, agora eu vou falar sobre os conceitos e os fundamentos. No comércio eletrônico, acontece que entre diferentes países existem várias regras que precisam ser seguidas para poder garantir a segurança, a proteção ao consumidor e a resolução de conflitos entre eles. Como as compras online ultrapassam fronteiras, é necessário harmonizar as leis e criar uma cooperação entre os países. A gente tem a soberania digital, onde cada país tem o direito de aplicar suas próprias leis dentro do seu território, inclusive no ambiente digital, nas atividades online. Isso significa que mesmo em compras internacionais, se o consumidor estiver no Brasil, por exemplo, as regras brasileiras se aplicam a eles também, tá? A gente tem as normas internacionais relevantes, que existem documentos e acordos internacionais que ajudam e orientam o comércio eletrônico em todo o mundo. Como a OCDE, que é a proteção do consumidor no e-commerce, a ONU, Lei Modelo de Comércio Eletrônico, a Convenção de Budapeste em 2001, que é o combate dos crimes cibernéticos, a Convenção de Haia, que é de 2015, que define qual atribuição é competente em disputas internacionais. Essas normas servem como referência para que os países criem mais leis parecidas e atualizadas com a realidade digital. Por último, a gente tem a cooperação internacional, onde os países que trabalham junto para investigar crimes digitais, trocar informações sobre fraudes, harmonizar regras de comércios eletrônicos e facilitar resoluções de conflitos entre os consumidores e as empresas locais dos diferentes países. Resumindo, as fontes normativas que regulam o e-commerce internacional incluem leis nacionais também, tratados internacionais, convenções e diretrizes de organizações como as que eu citei agora acima, a ONU e a OSDE. Todas essas regras ajudam a tornar as transações online mais seguras, equilibradas e cooperatíveis com a realidade global. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre um pouquinho da resolução de conflitos, que com o crescimento do comércio internacional, consumidores de diferentes países realizam compras em plataformas estrangeiras. E esse cenário amplia em opções de consumo, mas também traz desafios importantes, principalmente quando surgem conflitos e problemas nas compras internacionais. Então, vamos supor, um consumidor compra naquela plataforma da Shopee aqueles iPadzinhos, foi muito hypado ultimamente pela China, que você comprava no valor de 200 a 300 reais. Então, o consumidor compra nessa plataforma uma compra internacional. Aí, essa compra ela vem com problema ou dá problema no meio do caminho. Aí, vem aquele conflito. Quem que vai resolver? A China, que foi o fornecedor que vendeu para o Brasil, ou o Brasil que vai resolver esse empecilho. Então, dentro disso, a gente trabalha na resolução de conflitos com 3 métodos. O primeiro é a mediação online, que é um método em que um terceiro imparcial facilita a comunicação entre o consumidor e o fornecedor. O objetivo é chegar a um acordo amigável, evitando processos demorados e caros em outros países. Ela é especialmente útil no cenário digital porque reduz custos e evita deslocamentos, acelera a solução de conflito também. A segunda solução é a arbitragem online, quando não há acordo por mediação e o conflito pode ser levado para a arbitragem online. E nessa arbitragem acontece, vamos usar um exemplo, então
Um árbitro ou um painel de árbitros analisa o caso e toma uma decisão final, que tem força equivalente a uma sentença judicial. Isso oferece, então, ao consumidor um caminho mais rápido e menos burocrático do que recorrer ao judiciário de outro país. O último, que é plataformas ODR. Essas plataformas ODR significa Online Dispute Resolution, alguma coisa desse jeito. Não sei falar. Enfim, que juntas elas significam integram mediação mais arbitragem dentro do ambiente digital, e elas surgiram como ferramentas essenciais no comércio eletrônico internacional, permitindo que conflitos sejam resolvidos sem que o consumidor precise enfrentar diferença de fuso horário, ou idiomas, ou legislações complexas de outros países. Então, um exemplo é plataformas de marketplaces internacionais frequentemente integram um sistema de resolução automáticas de disputas. Então, sem essas ferramentas, o comércio internacional seria muito mais arriscado para o consumidor e os conflitos seria quase impossível de ter alguma solução. Então, enquanto o comércio internacional cresce e conecta consumidores e fornecedores globalmente, a resolução de conflitos e a arbitragem online se consolida como um dos pilares essenciais para garantir a segurança jurídica e a proteção efetiva do consumidor nas compras internacionais. Bom, vou falar um pouco agora sobre a jurisdição e a proteção ao consumidor. Então, quando a gente fala sobre o e-commerce, a gente fala do consumidor que está em um país e o fornecedor em outro. Essa distância geográfica, ela cria naturalmente os desafios jurídicos, né, de qual lei deve ser aplicada em caso de houver algum conflito. E como não existe uma lei internacional harmonizada, unificada, específica para reger esses conflitos, porque cada país usa suas próprias regras, gera conflitos de leis e uma insegurança jurídica. Outro ponto é que as empresas estrangeiras, elas costumam impor termos de usos baseados na lei do próprio país delas. Então, o que acaba sendo prejudicial aos consumidores. Então, embora não exista uma lei brasileira específica para compras para o comércio eletrônico internacional, a gente usa algumas bases jurídicas, como o Código de Defesa do Consumidor, que fornece os princípios gerais sobre a proteção, o CPC, que traz as regras de jurisdição internacional, o Marco Civil, com com os princípios de aplicação territorial, e a LGPD, que regula a transferência dos dados, né, internacionais. Então, essas normas elas ajudam a interpretar e a proteger o consumidor dentro desse âmbito do direito digital. Agora, sobre a proteção dos consumidores, o que acaba gerando várias lacunas dentro disso é por ter um consumidor em um país e um fornecedor em outro. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma forte proteção, né? Tem um decreto da Lei 7.962 de 2013, que regula sobre o comércio eletrônico, e o Código de Defesa do Consumidor, que garante os direitos como informação clara, garantia e o direito ao arrependimento, à devolução. Mas quando essa compra ela é feita de uma empresa estrangeira, a gente não consegue aplicar esses direitos na prática. Exemplo, muitos consumidores, eles enfrentam as dificuldades para exercer o direito de arrependimento, a devolução em 7 dias, porque para devolver os produtos defeituosos gera muita demora, o frete acaba saindo muito caro. E a exposição às fraudes. O consumidor é sempre a parte mais vulnerável nesse contrato de compra e venda, então ele fica muito mais vulnerável a essa transação dos dados pessoais. Então, apesar de não existir uma norma específica que regula essas relações do consumo virtual, por analogia, o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica aos contratos eletrônicos, tendo em vista que se trata de relação jurídica cujos sujeitos, né, o fornecedor e o consumidor, e os efeitos da oferta, publicidade, o consumo dos produtos e serviços estão perfeitamente enquadrados na lei do Código de Defesa do Consumidor. Então, sendo apenas virtualidade e a extraterritorialidade o grande desafio para fazer a aplicação da lei.
Os consumidores, antes de realizar qualquer tipo de compra e venda em um site de empresas estrangeiras, devem ao menos verificar se o fornecedor ele possui um escritório de representação em território nacional ou se existe algum tratado ou convenção internacional que dispõe as relações comerciais com aquele país. Então, se existe algum tratado ou convenção internacional que discipline as relações comerciais com aquele país em que o Brasil ele seja signatório, possibilitando então a aplicação da lei brasileira, especificamente o Código de Defesa do Consumidor, para poder dirimir essas questões de responsabilidade. Agora falando sobre as iniciativas para a proteção do consumidor global, o que garante mais segurança nas compras internacionais, nos governos e as organizações mundiais que trabalham junto para padronizar regras e criar mecanismos de proteção ao consumidor no e-commerce, tem iniciativa em ajudar a tornar as transações online mais confiáveis e facilitar a cooperação entre os países. A gente tem os acordos internacionais, que são tratados e convenções assinados entre países para poder criar regras mínimas de proteção ao consumidor. Elas definem padrões que todos devem seguir e fortalecem a cooperação internacional, principalmente em casos de fraudes ou conflitos em compras online. A gente tem as diretrizes e as recomendações, onde as organizações, como a OCDE, produz orientações de melhor prática no comércio eletrônico internacional. Essas diretrizes, elas ajudam os países a organizarem suas leis de empresas diferentes de lugares do mundo. Aí a gente tem a educação do consumidor, que além das regras, existem campanhas informativas que explicam aos consumidores quais são os seus direitos, como comprar online com segurança, como procurar ajuda em caso de problemas. E basicamente é educar o consumidor o essencial, né, para poder evitar golpes e aumentar a confiança nas compras internacionais. Para concluir, o e-commerce amplia muitas oportunidades de consumo, mas também traz desafios importantes, principalmente sobre qual país é responsável e como garantir os direitos do consumidor em compras internacionais. Por isso, a solução passa por harmonizar as leis entre diferentes países para evitar que o consumidor fique desprotegido. E também é essencial fortalecer a mediação e a arbitragem online, que oferecem formas mais rápidas e acessíveis de resolver os conflitos. Assim, o futuro do e-commerce internacional depende da união desses fatores, leis mais alinhadas, cooperação entre países e soluções digitais eficazes para garantir a segurança e confiança nas compras globais. E foi isso. Boa noite, obrigado.